Oi gente, meu nome é Fernanda, eu sou enfermeira de formação e sou especialista, na verdade eu sou enfermeira especialista em saúde do idoso, sou gerontóloga e também sou enfermeira dermatoterapeuta. Eu atuo há mais ou menos 10 anos na área, me formei e trabalhei durante mais ou menos 6 anos aqui em Salvador e hoje trabalho em Brasília, na Secretaria de Saúde de lá. E também sou professora de alguns cursos de pós-graduação e aqui na Atualiza sou velha da casa, prata da casa, e dou aula no curso de enfermagem dermatológica. Eu tô aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre uma das disciplinas que a gente tem, que são as chamadas condições cutâneas especiais. E dentro dessa disciplina a gente estuda algumas condições cutâneas que costumam nos trazer, nós enfermeiros, muitas dúvidas quando nós estamos na prática. A gente escolheu dentre elas 5 condições cutâneas específicas, então nessa disciplina a gente estuda síndrome de Stevens-Johnson, a gente estuda síndrome da pele escaldada, a gente estuda a pellagra, a gente estuda a psoríase, e a gente estuda o pênfigo, né? Nós acabamos escolhendo essas 5 doenças por elas terem uma característica em comum, que é elas serem chamadas de doenças que têm como início uma lesão elementar ou lesão fundamental, que a gente chama na dermatologia, que são as chamadas lesões bulhosas ou lesões bolhosas. Ou seja, todas essas doenças, elas se iniciam com um quadro inicial de formação de bolhas. E isso no início leva a nós, muitos de nós enfermeiros, né, seja em leito de UTI, seja em leito de centro cirúrgico, seja em leito de clínica médica, seja na pediatria, como acontece muito com pele escaldada, com Stevens-Johnson, a termos dúvidas sobre o que está acontecendo com aquele paciente. Leva muito diagnóstico inadequado, né, até mesmo errado daquela patologia, e a gente a se perguntar o que está acontecendo, o que eu vou fazer. Muitas das perguntas e aí, o que eu faço com essa bolha? Eu rompo essa bolha, eu estouro essa bolha? Que tipo de cobertura eu posso colocar nesse curativo? Que tipo de patologia, o que está causando essa doença? E isso faz com que a gente tenha um foco muito grande nessas patologias que tanto tem acometido a nossa população, principalmente algumas em leitos de hospital, e a psoríase hoje de forma arrebatadora, tanto em leito de hospital como em atenção primária, ambulatório de forma geral. E por isso a gente escolheu essas patologias para a gente estar trabalhando. Em primeiro lugar, a gente começa essa disciplina fazendo uma revisão pela dermatologia clínica, né? E aí a gente sempre começa dizendo que antes de estudarmos doenças, a gente estuda anatomia. E antes da gente estudar a doença do pênfigo, a doença da pele escaldada, a gente vai estudar na anatomia da dermatologia o que nós chamamos de lesões elementares, também chamadas de lesões fundamentais. Não sei se vocês já ouviram falar um pouquinho disso. Vocês não vão encontrar muito isso, e isso é muito comum nos meus alunos, vocês não vão encontrar muito isso nos livros de enfermagem, nem nos livros de tratamento de feridas. Mas se vocês pegarem qualquer atlas de dermatologia, qualquer tratado de dermatologia, principalmente se for um tratado ou uma dermatologia, um livro de dermatologia clínica, vocês vão ver que um dos primeiros capítulos, logo depois de anatomia, vem que a gente chama de ABC da dermatologia, que são as lesões elementares ou as lesões primárias. Isso significa dizer o ABC porque é saber, antes de saber o que é uma úlcera por pressão, antes de saber dizer o que é uma úlcera venosa, eu saber dizer o que é um eritema, o que é um exantema, o que é uma bolha, o que é uma vesícula, né, o que é um nódulo, e saber dizer qual o conteúdo da cor, né, se o conteúdo é massa, se o conteúdo é líquido, se o conteúdo é sangue, se o conteúdo é pus. Então tudo isso vai ter uma conduta diferente para nós enquanto enfermeiras e enfermeiros. E a gente precisa desse conteúdo, então a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, né, no princípio da dermatologia, antes de partir para as doenças propriamente ditas.
Outra coisa muito importante que fica todo mundo preocupado assim: qual o meu principal cuidado? Qual a minha cobertura industrializada que eu vou colocar nessas feridas? Mais do que saber isso, é saber a causa dessas doenças. E aí vem uma coisa que eu costumo dizer muito: qual é a diferença de nós sermos enfermeiros? É porque nós, além de sermos arte, nós somos também ciência. E quando nós dizemos que nós somos ciência, significa que nós temos, além do fazer, nós temos também o pensar, o raciocinar, a tomada de decisão em cima de uma série de conteúdos. Então eu não posso me preocupar simplesmente com a lesão do paciente. Eu tenho que ter a história do paciente, o quadro clínico do paciente, e eu tenho que saber interpretar os exames. Porque, por exemplo, um paciente que tenha uma bolha, que eu tenha a história dele, que eu tenha o quadro clínico dele, mas que eu saiba interpretar no exame que ele está com deficiência de vitamina B e que ele seja, na história clínica dele, um paciente etilista, eu posso fazer um diagnóstico diferencial de que o que ele tem seja uma pellagra, porque eu vou saber identificar que a pellagra é associada a essas características, né? Se eu sei interpretar um exame e eu pedir uma cultura de uma lesão de uma criança que estava no leito de UTI, e nessa lesão, nessa bolha dessa lesão desse paciente veio Staphylococcus aureus, eu vou fazer um diagnóstico diferencial que o que ele tem é síndrome da pele escaldada e não síndrome de Stevens-Johnson, que é tão parecido com a síndrome da pele escaldada. Mas a síndrome da pele escaldada é a infecção específica pelo Staphylococcus aureus. Então fica a dica de que o enfermeiro dermatoterapeuta, ele não tem que estar atento só para ferida, só para saber usar a cobertura. Ele tem que estar atento para saber interpretar o exame. Ele tem que estar atento para saber colher um bom histórico, uma anamnese, fazer um bom exame físico do paciente, né? Isso é ser ciência por completo. E uma outra dica que eu vou deixar com vocês também é que antes de pensar em qualquer coisa, e aí vem muito da minha realidade, eu trabalhei e trabalho hoje em atenção primária e eu não tenho disponível muitas coberturas de marcas internacionais e com muita coisa, mas os principais cuidados nessas 5 patologias é manter a pele hidratada. Manter a pele hidratada. Mesmo a pele com lesão, mesmo a pele com bolha, é mantê-la hidratada. Então, tudo que eu puder fazer para mantê-la hidratada, desde gases não aderentes, até, dependendo do lugar que eu tiver, uma gase processada com um AGE, uma gase que eu possa embeber num AGE ou num petrolatum, ou se ela for industrializada, ótimo, eu não vou aqui falar marcas, mas vocês sabem das quais eu estou falando. Se essa gase não aderente puder vir associada com um produto que possa evitar uma infecção, principalmente no caso da pele escaldada e da síndrome de Stevens-Johnson, e o melhor que a gente tem no mercado hoje, eu não vou dizer marcas, mas vocês conhecem a substância, o PHMB, que é a polihexabiguanida, e aí vocês conhecem bem as marcas que a gente tem disponível. Então seria basicamente isso, manter a pele hidratada, tá certo? Sem necessariamente romper bolha, cortar bolha, isso a gente não faz mais hoje em dia, tá? A gente só vai proteger e manter essa pele hidratada o tempo inteiro. Mas de forma geral, a gente já tá chegando no meu tempo, vou deixar um oi, um tchau, a gente ainda se vê aqui falando de outros assuntos. O que eu queria dizer e deixar de mensagem para vocês é que sejam enfermeiros de ciência, não sejam enfermeiros incompletos. Mesmo para tratar de uma ferida, o que eu queria demonstrar para vocês hoje em dia, a gente precisa da anatomia, a gente precisa da interpretação de exames, a gente precisa de cuidados
primários, como a questão da hidratação, e só assim a gente vai prestar um bom cuidado para o nosso paciente, tá bom? Beijo grande e até a próxima!